Sabe aquela sensação, na época da escola, de que a gente precisa escolher um lado? Ou mergulha de cabeça na teoria, nos livros, ou então vai para a prática para aprender uma profissão? Pois é, essa encruzilhada, que parece tão normal pra gente, é justamente o que o educador brasileiro Dermeval Saviani questiona. E a resposta dele é um conceito chamado politecnia, uma ideia que, olha, vem para sacudir as bases do nosso sistema de ensino. Então vamos lá. Usando essa obra como nosso guia, a gente vai desvendar o que o Saviani estava propondo. E não é pouca coisa não. É uma forma completamente diferente de olhar para o propósito da educação, amarrando ela de vez com o mundo do trabalho de um jeito que a gente não costuma ver. Todo mundo já passou por esse dilema, ou pelo menos já ouviu falar dele, não é mesmo? É o grande clássico da educação. De um lado está a formação mais acadêmica, do pensamento abstrato, e do outro a formação técnica, focada em uma habilidade bem específica que o mercado de trabalho está pedindo agora. E essa divisão fica bem clara no dia a dia. O caminho acadêmico é quase sempre visto como o superior, o que leva para a universidade. Já o técnico, muitas vezes é tratado como se fosse uma segunda opção, um caminho mais curto para arrumar um emprego. Mas o ponto fundamental para Saviani é o seguinte: essa separação não é nem um pouco natural. Ela não aconteceu por acaso, ela foi construída. E para a gente entender de onde vem essa rachadura, essa divisão, a gente precisa ir na raiz do que nos faz humanos. E para Saviani, a resposta está em uma única palavra: trabalho. Saviani, muito inspirado por Marx, nos lembra que o trabalho é o que nos diferencia dos outros animais. Tem um exemplo clássico que ajuda a entender isso bem. A melhor abelha, por mais perfeita que seja a colmeia dela, constrói tudo por instinto. Já o pior arquiteto, antes mesmo de botar um tijolo sequer, projeta tudo na cabeça. O trabalho humano tem um plano, tem uma intenção. É essa capacidade de transformar a natureza de forma consciente que nos define. E é aqui que a história começa a ficar mais complexa. O jeito que o trabalho foi organizado no capitalismo pegou essa unidade, que é a essência do trabalho humano, o pensar e o fazer juntos, e partiu ela no meio. E essa quebra se reflete direitinho lá nos muros da escola. Com a chegada da indústria e de métodos como o taylorismo, as regras do jogo mudaram completamente. Todo aquele saber completo que o artesão tinha, sabe? Que dominava cada etapa do processo, esse conhecimento começou a ser tirado dele, de forma sistemática. O método era de uma eficiência, sim, brutal. Primeiro, o trabalho do operário era estudado em cada mínimo detalhe. Depois, todo esse saber era organizado e ficava com a gerência da empresa. E qual o resultado disso? A concepção, ou seja, a inteligência do processo, passou a ser da empresa. Para os trabalhadores, o que sobrou foi a execução de tarefas pequenas, repetitivas, sem a visão do todo. Essa situação que o Saviani resgata é um soco no estômago, né? Ela mostra a lógica por trás de tudo. Dar ao trabalhador só o conhecimento mínimo necessário para ele fazer a sua função. Mas nunca o suficiente para ele entender o processo inteiro, para ele poder questionar ou, quem sabe, ter o poder de controlar a produção. É exatamente como uma resposta a essa fragmentação toda do saber e do próprio ser humano, que Saviani apresenta a politécnica. E olha, se prepare, porque é uma ideia que realmente vira o jogo. Aqui está o puro do gato. Politecnia não quer dizer aprender um pouquinho de cada profissão, não é ser pau para toda a obra. A ideia é muito mais profunda. Significa dominar os princípios científicos, a física, a química, a biologia, que são a base de todos os processos produtivos modernos. É entender a ciência que mora dentro da tecnologia. Se a gente comparar com o ensino técnico tradicional, a diferença é gigantesca. O ensino vocacional, normalmente, treina alguém para executar uma tarefa e se adaptar ao que o mercado quer. Já a politécnica, ela educa para compreender o todo, juntando teoria e prática para dar o poder de talvez transformar esse mesmo mercado. E para essa ideia ficar mais concreta, Saviani usa um exemplo de outro teórico, o Pistrac. Por que numa escola politécnica seria mais importante aprender a trabalhar com madeira e metal do que com couro, por exemplo? Simples, porque madeira e metal são a base da indústria moderna. Entender como eles funcionam é entender os princípios da física e da engenharia. O couro, por outro lado, está ligado a um fazer mais artesanal, não a base científica da produção de hoje. Ou seja, a escolha do que se ensina nunca é neutra. Ok, a teoria é realmente poderosa, mas e na prática? Isso existe em algum lugar? Existe sim. E vamos olhar para um exemplo brasileiro que, inclusive, serviu de inspiração para o próprio trabalho do Saviani. Vamos conhecer a Escola Politécnica de Saúde da Fiocruz, que fica lá no Rio de Janeiro.
é uma das experiências mais importantes na aplicação dessas ideias. Um lugar onde o próprio Saviani debateu e ajudou a desenvolver seu pensamento. O método que eles usam lá é simplesmente fascinante. Em vez de ter aulas separadas de biologia, de química, o ponto de partida é um processo de trabalho real, concreto, a produção de uma vacina, por exemplo. A partir daí, o currículo começa a puxar toda a ciência que é necessária para entender aquele processo. E mais, ele conecta tudo isso com a história, com a sociedade. O resultado? Um profissional que não só sabe como fazer, mas entende profundamente por que faz o que faz. E isso tudo nos leva ao grande objetivo por trás da Politecnia, que é muito, mas muito maior do que só mudar o currículo da escola. O objetivo final da Politécnica não é só formar um trabalhador mais eficiente para o sistema que a gente já tem. A meta é outra. É formar um ser humano completo, com a capacidade de entender o mundo a fundo e, principalmente, de transformá-lo coletivamente. A visão é ousada, sem dúvida. É sobre derrubar aquele muro que existe há séculos entre o trabalho intelectual e o trabalho manual. É sobre juntar de novo quem pensa e quem faz. A lógica é a seguinte: se a produção hoje em dia já é um esforço de todo mundo, um esforço social, o conhecimento sobre essa produção também precisa ser socializado. O objetivo, no fim das contas, é formar pessoas capazes de gerir, de forma democrática, a produção da vida da qual todos nós fazemos parte. Fica aqui a provocação para a gente refletir. E se a educação parasse de nos forçar a escolher um lado dessa divisão que, como a gente viu, é falsa? E se, em vez disso, ela nos desse as ferramentas para dominar tanto o pensamento quanto a ação, para de fato sermos capazes de entender e redesenhar o nosso mundo?